Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E o tema de hoje é: o alimento sólido da graça causa repulsa aos religiosos porque eles não aceitam a verdade. Nós vamos falar sobre isso. E eu quero ler na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, ele aqui se dirige aos judeus, dizendo a eles que o evangelho que o Cristo ressuscitado havia revelado a ele isenta-nos da lei. O Cristo Nazareno, ele veio para os judeus. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para cumprir a lei. Foi a manifestação de Deus no Filho. Então ele, nascido de mulher, sob a lei, veio com esta finalidade, com este propósito de fazer aquilo que todos os judeus deveriam fazer, mas não conseguiram fazer. Este evangelho que o Cristo Nazareno ele trouxe foi o evangelho da circuncisão. O evangelho que deveria ser pregado tão somente ao mundo de Israel. Que a igreja evangélica, ela pega e traz este evangelho da circuncisão para depois da cruz. Este evangelho da circuncisão, ele continua ainda nos nossos dias dentro desses templos religiosos. Porque lá tem rudimentos, lá tem preceitos, lá tem achismos, tem normas, tem ordenanças, tem regulamentos, tudo que vocês possam imaginar existem dentro desses templos religiosos, que nós chamamos de sinagogas. Para eles, os religiosos, só se adora a Deus se tiver um templo, se tiver um espaço físico, que eles chamam de igrejas. Só se adora se tiver um líder religioso sobre a vida de cada um deles. Seja no catolicismo romano, seja na religião que for. Na evangélica é o pastor. Era a figura máxima. Depois apareceram os bispos, né? Depois os apóstolos. E só está faltando agora os semideus. Então Paulo, ele fala ali nos seus dias que Cristo veio para cumprir a lei. E que o fim da lei era nele. Então, uma vez que ele cumpriu e disse tetelestai, está consumado, os judeus agora, eles não estavam mais debaixo da lei. Eles agora estavam livres. Essa liberdade foi nele. Mas naquele período, Paulo chama de transitório, havia ainda muitos que estavam debaixo da lei. Paulo, então, escrevendo, ele diz: permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. O evangelho revelado a Paulo foi o da incircuncisão. O evangelho da graça de Deus.
para os gentios remanescentes que não estavam incluídos na comunidade de Israel, e tantos quanto outros crentes, até mesmo os judeus. Então Paulo aqui, nesse capítulo 4, quando ele fala acerca de que o evangelho isenta os da lei, no versículo 16 ele diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Então o tema é esse que eu disse para vocês. O sistema religioso, quando você rompe com ele, quando você deixa de frequentar, de segui-los, eles se tornam seus inimigos. Esta é a mais pura verdade. A verdade do Evangelho da graça de Deus na vida dos filhos da livre geram o quê? Gozo, paz, alegria e satisfação. É isso que os filhos da livre, quando recebem o entendimento que o véu sai de sobre o seu rosto, que deixa de seguir preceitos dos homens e que passa tão somente ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, gera satisfação. É assim que ocorre com todos que rompem com esse sistema religioso. Passa a entender que é espiritual, que não é mais carnal. Os olhos espirituais se abrem. O seu alimento agora não é mais com leite. Aquelas mesmices que existem dentro desses lugares, sempre as mesmas coisas. Ele agora, ele é alimentado com um alimento sólido, que a gente chama de pérola da graça de Deus. Ele agora é adulto. Ele não pensa mais como menino, ele não anda mais como menino, ele não vive mais como menino, ele cresceu espiritualmente. Ele agora só se submete tão somente ao Espírito. O Senhor, para ele, é o Espírito. Então, porque o véu foi descortinado, a mente se abriu. Mas ao contrário da vida dos religiosos, essas verdades lhes causam repulso. As verdades do Evangelho da graça de Deus, a sã doutrina, o conhecimento lhes causam repulsa. E vê a verdade como suspeita maligna, e eles tornam essa verdade uma mentira. Principalmente os religiosos evangélicos. Eles não gostam da verdade. A verdade vai contra todos os seus conceitos estabelecidos por eles no campo da religiosidade. Por isso, quando nós rompemos com o sistema religioso, eles tornam nossos inimigos. Agora, porque dizemos a verdade, porque saímos do engano, porque saímos de debaixo das mentiras que existem dentro desses lugares. Se lá dentro desses lugares eles falam que o diabo como um ser espiritual existe, eles estão mentindo. Se lá dentro desses lugares eles dizem que inferno como lago de fogo e tormento eterno existe, eles estão mentindo, estão enganando os filhos que lá estão. Se lá dentro desses lugares eles dizem que um dia esse corpo aqui vai ser transformado, ele vai ressuscitar e vai ser transformado e depois arrebatado, eles estão mentindo, estão enganando as pessoas. Se lá dentro desses lugares que eles frequentam, eles dizem que Jesus vai voltar,
e as pessoas morrem nessa expectativa, nessa esperança, eles estão mentindo, porque Jesus já veio, Jesus já voltou, ele veio em juízo sobre o seu povo. Satanás significa, é um adjetivo, não é um nome próprio. Significa opositor, aquele que é contra. Jesus se dirigiu a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. E Pedro era um discípulo dele, era um apóstolo. Pedro era Satanás? Lógico que não. Ele ali estava se comportando como um opositor, contrário. Então Jesus lhes dirigiu assim, como a Judas, por ocasião da última ceia. Vós é o diabo. E Judas era um diabo? Claro que não. Mas ele era o quê? Um traidor, um enganador. Ele estava ali contra. Então, a religião, ela impõe aos que lá estão e também aos que lá não estão um terror, um medo. E as pessoas então correm para lá, porque elas acham que estando lá, elas estão salvas. Se elas não vão para esse suposto inferno. É o medo, é o terror. Os crentes, principalmente os evangélicos, eles têm medo desse inferno. Eles têm medo do diabo. Eles têm medo da morte. Eles dão dízimo porque têm medo do tal devorador. Então, quando nós mostramos a verdade do evangelho, que liberta de todos os fardos, de todas as opressões, de todo o medo, de todo o terror, de todo esse pavor colocado por eles, eles passam a nos ver como seus inimigos. Nós somos seus inimigos. Deixamos de ser seus irmãos, porque abandonamos aqueles lugares, porque não frequentamos mais aqueles lugares, porque não pensamos mais como eles pensam, não fazemos mais o que eles fazem. Então deixamos de ser seus irmãos. Mas nós não. Nós o temos como nossos irmãos. Nós o amamos cada vez mais. Eles são respeitados por cada um de nós. Nós não os chamamos de herege por eles estarem debaixo desses enganos, dessas mentiras. Nós não os chamamos de desviados. Nós não os chamamos de nada disso, porque nós sabemos que o véu está posto, que eles estão cegos, sendo guiados por cego. Nós temos essa consciência hoje. Hoje nós entendemos que um dia nós também éramos cegos, guiando cegos. Nós entendíamos que um dia o véu estava sobre nós, que nós éramos meninos, que nós éramos alimentados com leite, agia como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Então eles hoje se tornam nossos inimigos e nos criticam dizendo que agora nós somos donos da verdade. E eles, por estarem presos, cegos, não conseguem ver que tudo quanto eles praticam e fazem, o Cristo já removeu. Todas essas coisas que eles praticam e fazem lá dentro, Cristo já removeu. Cristo já tirou, mas eles estão tão cegos que não conseguem enxergar essas coisas. E acreditam nisso, como se fosse verdade, e saem reproduzindo narrativas. E faz com que essas coisas se tornem uma verdade. E eles não abrem mão de todas essas coisas. Porque ainda hoje eles se justificam na lei, com obras, realizando dentro desses lugares o quê? Autojustiça. Paulo diz: separado vós estão de Cristo. Essa é a mais pura verdade. Eles estão separados de Cristo. Eles vivem ainda seguindo o Cristo Nazareno no dia da sua carne. O Cristo que eles seguem é o Nazareno. É o que ainda
está pendurado no madeiro. Ele ainda não ressuscitou. Esse é o Cristo que eles seguem. Esse Cristo que eles seguem ainda está morto, porque eles ainda vivem na prática das suas obras, tentando fazer tudo aquilo que ele fez. Ele disse: eu vim para cumprir a lei, não para aboli-la. E ele cumpriu toda a lei. Só do Torá eram 613 leis. Cristo Nazareno cumpriu a lei. Ele morreu, mas ressuscitou. E o ressuscitado apareceu a Saulo de Tarso. Revelou a ele o evangelho da graça de Deus. Trouxe toda esta revelação. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos o quê? Já nascemos justificados por ele. Novas criaturas. As nossas conquistas na cruz foram espirituais. Nós não profanamos o sangue que ele derramou. Pelo contrário, nós valorizamos o sangue precioso derramado por ele na cruz do Calvário, que os religiosos profanam, quando eles continuam vivendo na prática de todas essas coisas. Dentro desses lugares, eles vivem na emoção, bailando, se sacudindo para lá e para cá, materializando a fé. Emoção, sentimento. Não cultuam ao Pai em espírito e em verdade, porque eles não sabem o que é isso. Os seus cultos não são racionais, quando o culto ao Pai é racional. Então eles vivem ainda debaixo de todas essas coisas. E Paulo diz: separados vós estão de Cristo. Porque Paulo disse que eles estavam se tornando o quê? Seu inimigo. Por isso que aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz: fiz por acaso eu, vosso inimigo, por causa das verdades que eu falo? Mas eles estavam considerando Paulo o quê? Seu inimigo. Assim como eles nos consideram inimigo deles que frequentam esses lugares. Você sabe disso. Quando você rompe, você sabe que eles fogem de você, não falam mais com você, eles te abandonam por completo. Eles tratam bem quem fazem parte da comunidade deles, quem comunga com eles. Eles se auto-intitulam dono do céu. Os comportamentos deles dentro dessa sinagoga é como se Deus fosse servo deles e eles senhores de Deus. Porque é um tal deles mandarem: faz isso, ó Deus, vai guerreando, vai lutando, vai curando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, como se Deus fosse servo e eles os senhores. Quando tudo é a vontade de Deus, Deus é único, Deus é soberano. O Senhor é o Espírito, Ele é Senhor de tudo e de todos. A honra, o poder, a glória e o louvor é tão somente dele. Ele não divide a sua glória com quem quer que seja. A primazia é dele. Esses homens, essas pessoas estão buscando primazia, disputa dentro desses lugares, querendo aparecer, uns mais do que os outros. Essa é a mais pura verdade. Querem estar em destaques. Os líderes querem ser honrados, reverenciados, serem endeusados. Essas coisas acontecem dentro desses lugares. E essas suas reuniões entristecem o Pai dos Espíritos, aborrece o Pai dos Espíritos, porque eles fazem todas essas coisas pensando em estarem fazendo para Deus, quando na verdade estão fazendo para eles mesmos. Eles cultuam eles mesmos com todo aqueles ritos, liturgias e ordenanças que existem dentro daqueles lugares. O culto é para eles mesmos. E eles dizem assim: não, estou indo adorar a Deus, estou indo buscar a Deus, estou indo dar glória. Domingo mesmo eu encontrei um de manhã,
conheço mais de 50 anos, passou por mim, um calor, ele suava, com um paletó aqui sobre os braços, e aí ele parou, ô Levi, tudo bem? Vamos dar um glória. Eu falei, eu já estou dando aqui um glória aqui, ó. Eu estou fazendo a minha caminhada, eu estou cultuando a Deus. Ele, não, a gente tem que ir para o templo. Eu falei, o templo sou eu, 1 Coríntios 3,16. Ele disse assim, não, mas a gente tem que ter um templo para adorar, para buscar. Eu falei, o templo sou eu, Deus habita em mim, eu sou o templo da habitação de Deus. E ele insistiu, eu falei, rapaz, Atos 8:48, o Altíssimo não habita no lugar onde você está indo, lá é templo feito pelas mãos dos homens. Ele se foi e eu continuei, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Então por que Paulo estava se tornando inimigo deles? Porque Paulo estava ensinando a verdade. É por que nós nos tornamos inimigos dele? Porque nós cremos na verdade, na pérola, no alimento sólido. Então quando nós recebemos essa verdade, nós nos tornamos gratos, porque nos livramos dos fardos, nos livramos dos rudimentos da escravidão. Não vivemos mais debaixo da escravidão, somos livres no Espírito. Passamos a ser guiados e dirigido como filhos pelo Espírito Santo de Deus, e ver nele a nossa posição, viver feliz, reinamos em vida. O efeito dessa verdade, sabe o que faz? Nos traz libertação na mente. A salvação é na mente. Nós fomos agora, depois que deixamos aquele, salvos na mente. O nosso entendimento é esse, é diferente dos deles. Eles não são salvos na mente. Eles não são salvos. Eles buscam a salvação no corpo. Santifica o seu corpo, consagra o seu corpo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Eles são carnais, eles só vivem voltados para as coisas da carne. Os espirituais não. Paulo diz que o carnal não discerne o espiritual. Por isso que eles não nos entendem, por isso que eles não nos compreendem. Não conseguem alcançar, porque não são salvos na mente. Quando essa salvação na mente nos veio, nós deixamos de ter medo. Nós não temos mais medo de nada. Os medos que tinham foram-se embora, foram deixados para trás. Não temos medo do inferno, da morte, do devorador. Nós não temos culpa alguma de nada, nada nos acusa. Não temos sentimento de culpa, não temos consciência pesada, porque todas essas coisas foram colocadas na nossa mente pelo sistema religioso, que é cruel, perverso e mau. Então foi tirado. Quando o Espírito Santo abriu a nossa mente, quando ele nos deu o entendimento, todas essas coisas foram jogadas por terra, foram derrubadas. E hoje nós vivemos felizes, alegres, como um pássaro a cantar, reinando em vida, crescendo em graça a cada dia e no conhecimento de Deus, amando o próximo, praticando a verdadeira religião. E nunca mais pisaremos dentro dessas sinagogas. Nunca mais. Esta é a palavra de hoje. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Se você gostou, divulgue e compartilhe. O alimento sólido da graça de Deus causa repulsa aos religiosos, porque eles não aceitam a verdade do Evangelho da graça de Deus. Todos nós somos irmãos, independente da posição social, da sua crença, da sua religiosidade, da sua etnia, somos todos irmãos. E Deus é o Pai, dois espíritos. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Não somos religiosos, como vocês ensinam, pregam, dizem.
carne e sangue com um espírito, mas sim um espírito revestido de carne e sangue. E um dia essa carne e sangue irá ao inferno, à sepultura, e de lá nunca mais vai subir, deixará de existir. Mas o espírito que veio de Deus, ele será arrebatado num corpo glorioso, semelhante ao corpo do Pai dos Espíritos, e aí estaremos para sempre com ele. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós amamos vocês.